Olha só, isso aqui é como funciona basicamente uma, uma hidroelétrica. Várias água batendo num ímã que gira, esse ímã girando gera corrente elétrica para ligar a lâmpada. Vou aumentar o número de espiras aqui. E aumentar a área da espira também. Aumentar o tamanho da volta. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Está girando o ímã, vocês podem ver que a luz fica piscando. Por que ela fica piscando? Porque o campo magnético está variando. Cuidem os ímãzinhos ali, como eles estão girando. Vamos diminuir a velocidade dessa bagaça. Quanto diminui a velocidade, diminui a variação do campo magnético, diminui a quantidade de voltagem. Tudo ligado, ó. Diminuiu a variação, diminuiu a voltagem. Se eu diminuir o número de espiras, ó, também vai diminuir a voltagem. Quanto mais espiras, mais vai brilhar a lâmpada, maior vai ser a voltagem. Outra coisa que vocês podem notar é que como o ímã está girando, o fluxo magnético aqui está variando. A quantidade de campo magnético que as espiras estão sentindo está mudando. Isso faz com que varie a quantidade de energia que ele está recebendo, a quantidade de força eletromotriz, de voltagem que ele está recebendo, está variando entre um máximo, que é o brilho máximo da lâmpada, e um mínimo, que é o brilho mínimo da lâmpada. Então, e vocês podem ver que ela pisca, ó, quer dizer que ela apaga durante algum tempinho. Isso acontece com a gente? Também acontece. A gente só não enxerga, porque acontece muito rápido nas nossas casas. Um desafio que eu faço a vocês é filmar a lâmpada na casa de vocês. Vocês usarem daí um dispositivo no celular para fazer em câmera lenta, vocês vão ver a lâmpada piscando, porque a variação do fluxo magnético aqui, ele chega num ponto onde é zero, aí vocês vão ver que a lâmpada pisca, só que ela pisca tão rápido que a gente não nota. Certo? Vamos continuar, que falta pouquinho para terminar. Então, ali tem alguns textos, vocês podem dar uma olhada depois, eu vou mandar esses slides para vocês. Quais são as três equações que podem ser usadas para o funcionamento de um transformador? Então, aqui estão as três, eu gostaria que vocês copiassem, provavelmente vocês só acharam as duas primeiras. Aqui é a terceira que relaciona a voltagem, a força eletromotriz, com a corrente elétrica. Percebam que é bem interessante, ó, força eletromotriz quer dizer força de movimento elétrico, força gerada pelo movimento elétrico. Movimento de quem? Do ímã em volta e recebendo o fluxo magnético das bobinas, que nem tinha mostrado ali no gerador antes, que o ímã gerava o ímã girando gerava corrente elétrica para a lâmpada. Olha só, o ímã girando, gerando corrente elétrica para a lâmpada. Vamos voltar lá. Então, anotem aqui, a primeira relaciona a força eletromotriz com o número de voltas. Quanto mais voltas, mais força eletromotriz. A segunda, corrente elétrica com os números de voltas. Quanto maior a corrente elétrica, menor o número de voltas. Porque a relação entre voltagem e corrente elétrica ela não é direta, né? Elas são inversamente proporcionais. E aqui é a relação entre voltagem e corrente elétrica. Como é que esse estudo se relaciona com aquilo que a gente viu no primeiro trimestre? Então, é aquelas coisas de voltagem que a gente já viu, fez o estudo de voltagem, como é que ela funciona, da onde vem, potencial elétrico, que é a voltagem, a corrente elétrica, que é movimento de carga. A gente tem aqui movimento de carga com certeza, porque cargas elétricas são atraídas por campos magnéticos que fazem essas cargas elétricas se mexerem, que nem a gente viu aqui na questão 9, olha só. Questão 9 fala sobre força magnética. E a força magnética depende do movimento de carga, que é corrente elétrica, que é o que tem na questão 10. Força magnética também pode ser corrente elétrica vezes o campo. Então, campo magnético gera corrente elétrica e corrente elétrica gera campo magnético, certo? Movimento de carga gera campo magnético. Isso nos leva daí à última questão, que é a questão 19, que nós vamos fazer aqui no quadrinho branco. Vou botar elas para vocês terem, para vocês poderem anotar e tal. Tá aqui a primeira questão.
Dois fios longos percorridos por corrente elétrica estão separados pela distância de 20 centímetros. O fio que os separa, o meio que os separa é o vácuo, então eles estão no vazio ou no ar. Se vocês usassem o ar aqui também seria do mesmo jeito. E a gente tem aqui, qual é a força por unidade de comprimento? Lembrem assim que quanto maior o fio, maior vai ser a força que os fios se atraem ou se repelem. Então a gente tem aqui, ó, vamos escrever. Força é igual ao U, aquele do torrent, vezes a corrente elétrica 1, vezes a corrente elétrica 2, vezes o comprimento do fio, dividido por 2, vezes π, vezes R, que é a distância entre os fios. O R ali vale 20 centímetros, e essas coisas têm que sempre estar em metros, então é igual a 0,2. O I1 e o I2 estão descritos ali. O I1 é igual ao I2, que é igual a 4 amperes, que são as correntes elétricas. O U é tabelado para o vácuo, é 4π vezes 10 na menos 7. Vezes 10 na menos 7 o quê? Tesla vezes metro dividido por ampere, certo? Então a gente vai ter aqui a força vai ser igual 4 vezes π vezes 10 na menos 7 vezes 4 vezes 4 vezes L. Por que a gente não põe o valor do L? Porque ele pede por unidade de comprimento. Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a força. Então, tu pode deixar o L, ou se quiser pode usar o 1, pode usar 2, tanto faz, só vai ter uma força dependendo disso. Dividido por 2 vezes π vezes 0,2. Π com π a gente pode cortar eles. A gente vai ter aqui também, dá para cortar 2 vezes 0,2 dá 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 1. Então, a gente pode cortar esse 4 com esse primeiro aqui. O que sobra em cima é 4 vezes 10 na menos 7 vezes L dividido por 10 na menos 1. Isso vai me dar, então, uma força de 16 vezes 10 na menos 6. Por que menos 6? Divisão de números com o mesmo expoente, a gente põe o de cima menos o de baixo. Então, menos 7 menos o menos 1 é igual a menos 7 mais 1, que é igual a menos 6. Menos 6 aqui, então, 16 vezes 10 na menos 6, newtons vezes a unidade de comprimento. Isso quer dizer que se a gente tiver o L igual a 1 metro, comprimento do fio de 1 metro, a gente vai ter 16 vezes 10 na menos 6 newtons. Se o L for 2 metros, a gente vai ter essa força duas vezes maior. 32 vezes 10 na menos 6 newtons. Se o L for 3, a força vai ser força de atração ou repulsão, não está descrito o que é, entre os fios vai ser 3 vezes maior, que é 48 vezes 10 na menos 6 newtons. Então, vocês podem perceber que quanto maior o fio, maior vai ser a força de atração ou repulsão entre eles, que é aquilo que a gente viu na questão 11, da equação da questão 11, que está descrita aqui. Ó. Certo? Vamos fazer a letra B, então, da número 19. Limpar tudo aqui, bem bonitinho. Clear all. Letra B, botar o texto. Vamos botar em azul dessa vez. Azul escuro, que é mais bonito. Letra B, um transformador é alimentado, blá, 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 blá. Tá aqui. Letra B. Um transformador é alimentado por um circuito primário com tensão E1. Então, vamos anotar os dados que ele fornece aqui. Draw. O E1 é igual a 110 volts. E a corrente elétrica 1 no primário, a corrente elétrica 1 é igual a 6 amperes. E a gente tem número de espiras no 1,
é igual a 300 espiras, e o número de espiras, que é o número de voltas, no 2 é 600 voltas. Então, a gente usa as equações que eu apresentei ali antes para vocês. Mas dá para inferir já algumas das respostas, que é do tipo assim, ó, se na segunda, no secundário, a gente tem mais voltas, provavelmente ele vai ter uma voltagem maior. Então, a gente vai ter aqui o E1 dividido pelo E2 é igual ao N1 dividido pelo N2. Vamos substituir os valores. 110 volts igual a 300 dividido por 600. E aqui a gente tem o E2. O que a gente pode fazer aqui? Simplificar. Isso aqui vira 1, isso aqui vira 2. Dividindo os dois aqui por 300. 300 dividido por 300 dá 1. 300 dividido por 600 dividido por 300 dá 2. E faz essa multiplicação em x. Ó. E2 vai ser igual a 220 volts. Que nem a gente viu. Mais voltas, maior a voltagem. A segunda questão, então essa aqui é a primeira, que é o I1. O I2 diz assim: qual é a corrente elétrica no secundário? Então a gente vai usar as fórmulas que eu apresentei antes, as equações que eu apresentei antes, que vai ser I2 é igual a N1 dividido por N2, e aqui o I2 é dividido pelo I1. Corrente elétrica 2 dividido pela corrente elétrica 1 é igual a número de voltas no primário dividido pelo número de voltas no secundário. I2 é o que eu quero saber, o I1 vale 6, número de voltas no primário é 300, número de voltas no secundário é 600. Mesma coisa, vamos simplificar, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Multiplica em x de novo, 2 vezes I2 é igual a 6. O I2 vai ser igual a 3 amperes. E a última questão, ele diz assim, se o secundário fosse ligado a uma tensão de 180 volts, então o E2 igual a 180, qual vai ser o E1? Então a gente presume que o número de voltas é o mesmo. Então a gente vai ter a mesma coisa que a questão 1, I1 sobre I2 igual N1 sobre N2. E1 é o que eu quero descobrir, E2 é 180, N1 300, N2 600. Mesma coisa de antes, corta aqui, 2 e 1, multiplica em x, 180 é igual ao E1, 2 vezes 2, o 2 está multiplicando, passa dividindo, o E1 é igual a 90 volts. E isso está diretamente relacionado ao que a gente falou antes. Como o primário tem menos voltas, ó, ele tem 300 espiras, ele vai ter naturalmente uma voltagem menor, mas uma corrente elétrica maior, certo? Fica aí então as correções, provavelmente vai dar 3 vídeos, desculpa aí, e muito obrigado pela atenção. Essa semana a gente não vai ter videoconferência, sorry, mas na próxima semana com certeza que a gente vai dividir alguns trabalhos para vocês fazerem, alguns temas diferentes e relacionados a esses conteúdos. Beijocas, foi um prazer. Stop share. Espero vê-los o quanto antes e muito obrigado pela atenção.